Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado. No capítulo 28, O Novo Mundo de Marcelo, na parte 3. Eu não consigo fazer a leitura assim, dá uma olhada aqui, gente. Ele veio pedir carinho, oh meu Deus do céu. Eu vou ler e vou passar a mão nele aqui ao mesmo tempo. Vocês vão ver que eu tô meio torta porque ele tá aqui do lado. Então vamos lá. O Novo Mundo de Marcelo, na parte 3. Acompanhamos Sarita, que nos levou até um senhor que dormia, como se estivesse morto. Marcelo, assustado, reconheceu um de seus tios, tio Alfredo. O que fez para estar aqui? O senhor, de seus 40 anos, não abriu os olhos. Sarita falou: ele nada fez. Até agora a viúva não o deixa. Anda de negro, guarda tudo que é dele e chora diariamente. O coitado não pode sair daqui, porque adoece de tristeza. Numa das inúmeras crises da esposa, ele entrou em estado cataléptico. Não nos ouve, não fala, só se alimenta por sonda. Titio, sou eu, Marcelo. Olhe-me, estou aqui. Desculpe, vamos deixá-lo agora, mas se o irmão o desejar, poderá vir todos os dias visitá-lo. Irmã, não sei se ele tem condição. Está mais para ficar aqui internado do que para ajudar alguém. Você é maluco, Luiz Sérgio. Eu prometo ajudar o tio Alfredo. É só vocês me auxiliarem. Isso é o que nós esperamos de você, Marcelo. Volte para o seu hospital, matricule-se nos inúmeros cursos e busque trabalho. Este de recuperar seu tio já é seu. Obrigado, irmão, muito obrigado. Marcelo beijou o rosto de Alfredo e nos retiramos. Agora eu sei como a falta de conhecimento prejudica o espírito. O mal do encarnado é que ele se julga imortal na carne. Quando a morte chega, não tem forças para ficar de pé. Falta-lhe o que todos os homens devem buscar ainda encarnados, o conhecimento da vida espiritual. Sarita ressaltou: ultimamente temos tido tantos desencarnes de jovens e crianças cujos pais alucinados não encontram forças para viver sem eles, que aqui chegam em total desespero apesar de não serem viciados. Mas nos vales dos viciados a dor é maior, porque em vez de ajudar com a oração, a família acrescenta nos filhos o sofrimento. O que podemos fazer, irmã? O que você já faz? Orientar os jovens para que eles vivam como encarnados, mas sejam espíritos libertos de tudo o que nos dificulta a ascensão a Deus. Demos a Deus a irmã e logo alcançamos o jardim da saudade. E qual não foi a minha surpresa quando Marcelo a tudo olhava e admirava? Era um novo mundo para ele, o mundo verdadeiro que todos os espíritos têm por obrigação amar. O plano físico a ninguém pertence, mas a pátria-mãe, o mundo dos espíritos, é de todos nós. E um dia todos terão de se conscientizar disso. Luiz, para onde vai me levar agora? Para a sala dos instrutores, onde você vai arrumar trabalho. E não se esqueça de seu tio. Posso ficar naquele lugar cuidando não só do meu tio, como de outros? Pode. E esse seu gesto muito me emociona. Vem cá, um abraço. Marcelo chorou como criança. Em seguida, levei-o até a sala de instruções, onde nos despedimos. Enquanto eu me afastava, ele me acenava, com um carinho imenso nos seus olhos. É isso, amigo. Vá em frente, que ele sempre está nos chamando. Não deixei Marcelo perceber minhas lágrimas. Sei que é duro as pessoas se separarem daqueles que amam. Mas quando o Evangelho do Mestre entra em nossos corações, passamos a compreender que quem ama não diz adeus e que as lágrimas da saudade são colírios que nos dilatam a visão para melhor buscarmos as verdades. De repente, esbarrei em Karina. O que aconteceu? Foi raptado? Não, minha flor, não fui. Sabe, Karina, que aproveito cada ocasião para pedir você em casamento. Preciso casar com você. Verdade? Estou às suas ordens. Combinado, vamos tratar os papéis. Mas antes do grande momento, vamos até o departamento das flores, que lá estão esperando
que lá estão nos esperando, disse Olegário com um sorriso nos lábios. Olhando com aquele olhar, resmunguei. Nem namorar a gente pode? Esse Luiz Sérgio. Não, não pode. Estamos em trabalho e a dor e a lágrima não esperam aqueles que só pensam em si mesmos. Pegando a mão de Karina, lhe falei: não fique triste, querida. Logo estaremos tratando o nosso assunto. Posso ser o padrinho? Interveio Olegário, brincando. Abracei-o. Sabe, Olegário, você é um grande amigo e lhe quero muito bem. Após aqueles momentos de descontração, fomos até o local onde estávamos sendo esperados e novas orientações foram recebidas. Depois da reunião com nossos instrutores, corri para o Teatro Vivo de Jesus. Minha cadeira flutuava. Esperei o início das aulas, antes cerrei os olhos e me recordei do Cezinha, meu amado irmão, do seu casamento, de tudo. E orei com todo o fervor para que ele seja muito feliz. É um cara legal demais. Esse Luiz Sérgio me faz rir, gente. Desculpa aí, mas ele é muito engraçadinho, né? É um todo ele fica atrás dessa Karina, querendo namorar com ela, mas a gente sabe que no plano espiritual não é bem assim, né? Mas é por uma brincadeira mesmo, que nem o Olegário falou. É necessário a gente entender que existem problemas muito maiores do que o nosso, que a gente pode ajudar, que a gente pode auxiliar. Caso contrário, se a gente ficar pensando só na gente, é egoísmo, né? Isso o espírito precisa combater. E a questão do Marcelo. A gente lembra que, a princípio, no texto, o Marcelo é aquele cara materialista, irredutível, né? Um cara prepotente, orgulhoso. E à medida que ele foi tomando conhecimento sobre a vida espiritual, sobre as pessoas, como ficam quando são endurecidas, quando são orgulhosas, ele foi tendo essa noção, esse entendimento, de forma que isso imediatamente bateu fundo nele, né? E quando ele viu o tio em estado total ali de sono, ele, como que eu posso explicar? Acordou, né, para a vida real, que é a vida espiritual. E foi explicado que o sono daquele ser é devido à inconformação da família. Muitos de nós procuramos centro espírita para tirar o obsessor que nos prejudica. Mas é só que a obsessão não vem só de lá para cá. Quando essa obsessão é do encarnado para o desencarnado, parece que a coisa é muito mais séria e é muito mais pesado. Porque o desencarnado, ele tomando um esclarecimento, que nem o Marcelo tomou, o esclarecimento a respeito da sua vida, da vida do próximo, das consequências das atitudes erradas, ele desperta quase que automaticamente, porque o espírito não tem carne, ele não está preso. Então, desvenda, assim, para ele um conhecimento que, na verdade, nós já temos. Nós temos a centelha do amor dentro de nós. E aí bate isso lá no fundo, sem essa cobertura, sem essa prisão. Então é por isso que desvenda tão rápido, acorda tão rápido. Quando eu iniciei o trabalho mediúnico, eu vi assim alguns esclarecimentos a espíritos que estavam desencarnados. Eu falava assim, mas nossa, ele aceitou assim tão de boa, né? Tava andando atrás do outro, tava prejudicando, tava obsediando. Aí, de repente, bastou 3, 4 palavrinhas e ele já desistiu da obsessão. E agora, estudando, desses 3 anos para cá, eu tenho percebido. A questão não é o espírito despertar ou não tão rápido. Que, para nós, o rápido é fração de segundos que você está ali conversando com ele, 1 minuto, 2 minutos, que seja. O máximo que a gente conversa com um espírito desencarnado. Não é aquela conversa muito demorada. Para nós é 2 minutos que seja. Mas para ele, a relação de tempo é diferente da nossa. E o processo pelo qual ele está passando no plano espiritual, ir num centro espírita e ter essa conversa com alguém encarnado, é apenas o checkmate. É aquele momento assim, ou vai ou racha. Por isso que eles são convencidos, entre aspas, né? Esclarecidos, melhor dizendo, tão rápido. Porque não é o trabalho do médium, não é o trabalho do centro espírita, é um trabalho em conjunto com a espiritualidade, onde ali é só um choque
entre a realidade que ele vive no campo espiritual e a realidade que ele viveu encarnado. As pessoas que ele deixou aqui encarnado. Então faz todo sentido para mim agora, né? Como a gente consegue esclarecer tão rápido um espírito que está ali há tanto tempo tentando prejudicar uma pessoa. Essa questão do despertar nosso na carne é muito mais difícil. Hoje eu estava falando no canal sobre Francisco de Assis. Para reencarnar, existe todo um planejamento no plano espiritual, de vários espíritos, que são responsáveis por esse planejamento, para que as coisas caminhem para o melhor de cada um de nós. E que ninguém, mas ninguém, está numa família, no meio social, num trabalho, à toa. As pessoas com quem você convive, tudo tem laços com você, seja de amor ou de ódio. Sejam pessoas que são apenas afins. Você gosta de beber, aquela pessoa gosta de beber, ela está junto com você, né? E esses planejamentos que são feitos no plano espiritual pelos espíritos mais superiores, porque não é pelo inferior, é pelos superiores, esses planejamentos, eles são depois acompanhados pelos espíritos. E de quando em quando a gente repete a nossa reencarnação com pessoas que já vieram de outras. Seja porque nós causamos danos e precisamos nos redimir, ou seja porque nós temos algo a ensinar. Então a reencarnação, ela vem de quando em quando com os mesmos seres. E esse elo faz a gente acreditar que aqui na carne, né, eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Eu tenho que acatar tudo que meu pai e minha mãe falam. Eu tenho que ser um modelo para o meu filho. Então, a gente tem um modelo de família, pelo menos a família que a gente diz raiz, né? Aquele modelo assim que tem que ser um modelo ideal. Todo mundo tem que andar na linha, né? Pai e mãe, tem mais sabedoria, o filho fica quieto para ouvir pai e mãe. Eu cresci ouvindo isso e eu acabei reproduzindo isso. Não é que a gente vai deixar o filho mandar, né? Ou poste fazer xixi no cachorro, o filho mandar dentro de uma casa onde tem pai e mãe. Mas a questão é que você precisa dar ouvido pro teu filho. Você precisa também entender o processo dele. Porque a gente muitas vezes não quer entender. Pô, eu tô dando comida, tô dando casa, tô dando estudo, tô dando brinquedo, tô dando roupa, tô dando carinho, tô dando amor, tô dando minha presença, eu sou a mãe presente. Eu só quero que ele me respeite. Eu só quero que ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Né? A gente foi criado nessa cultura. Só que aquele filho que é rebelde, aquele filho que não quer fazer exatamente o que a mãe e o pai pedem, ele tem uma vivência anterior à sua. Ele já reencarnou várias e várias vezes. Ele não é a primeira vez, então ele não vai ser totalmente submisso. Talvez ele venha justamente para te causar esses incômodos, para você ajustar o que é certo e o que é errado de verdade em valores em você. E ele aprender a lidar com essas turbulências também através de uma família. Então, esses laços familiares, né? Eu falei também no outro canal, eu estava vendo no Evangelho ontem, né? Quem é tua mãe e quem são seus irmãos? Pô, eu descobri ontem que Judas e Tiago eram irmãos de Jesus na carne. Eu achava que era só apóstolo. Então, eu sou realmente muito fora da caixinha, gente. Por isso que eu falo, não pode me seguir. Eu estou estudando, eu estou aprendendo, né? E aí, para mim, foi assim, um choque. Eu falei, poxa, mas Judas era irmão dele e fez o que fez? E aí a gente coloca nos dias de hoje quantas pessoas são Judas, quantos filhos estão matando seus pais, quantos pais estão matando seus filhos, estuprando seus filhos. Então não é de hoje que o homem acaba sucumbindo em razão de uma sociedade, em razão de uma doença que está generalizado, né? O desequilíbrio, a depressão, a violência. E aí o espírito no campo espiritual, ele está totalmente fora desse meio duro que é estar na carne. Então para ele o esclarecimento é rápido, para ele o amor, o desejo de querer fazer o bem, de mudar, por isso que falam tanto, né? Os espíritos se acotovelam no plano espiritual falando, deixa eu, né? Eu quero reencarnar. Não, hoje você não vai não, quem vai sou eu. Por isso que existe essa briga de 250 milhões de espermatozoides para entrar num óvulo, né?
E a gente vê que o espírito está ali, próximo da mãe, do pai, que ele quer reencarnar. E é ele que vence a corrida do espermatozoide. É ele que consegue chegar naquela família. Por merecimento, por necessidade, por um planejamento. E aqui encarnado a gente não tem essa visão. A gente sempre deixa isso para depois. A gente vai deixando a parte espiritual sempre para a gente estudar depois. Por isso que eu vejo assim, tantos velhos, né, pessoas da terceira idade, falando assim, se eu pudesse voltar lá atrás e fazer algo diferente. Por isso que existem no plano espiritual tantos espíritos que chegam lá e descortinam na frente dele todas as coisas certas e erradas que ele fez, porque a gente chega como santo, né? A gente chega lá no plano espiritual, você fez tudo, a lição de casa? Fez. Você conseguiu ser uma pessoa boa? Sim. Você conseguiu ser uma pessoa que perdoa fácil? Sim. Tudo é assim. Até eles descortinarem, né? Quando eles descortinam aquilo na nossa frente, a gente fala, meu Deus, aquele ali eu falei mal daquela pessoa, aquela ali eu joguei praga, aquela ali eu desejei, aquela ali eu ri quando ela caiu. Aí você começa a perceber que você não passou na lição, que tem muita coisa ainda que você foi reprovado. Isso não vai acabar com a tua autoestima, acabar com a tua pessoa. Isso vai fazer você refletir na tua consciência, que o nosso altar verdadeiro é a consciência. E quando a gente percebe na consciência os nossos erros, a gente tem desejo de acertar. Por isso que os espíritos ficam se acotovelando, querendo reencarnar. E aqueles que sentem a partida do seu ente querido deveriam entender isso, para não ficar aqui chorando, falar, não, ele já viveu o que ele tinha que viver, agora ele foi para o plano espiritual e ele chegando lá, ele vai passar a régua, né, diante dos seus acertos, seus erros, e daqui a pouco ele está aqui junto, porque os amores de verdade, os vínculos familiares de amor, eles permanecem de encarnação para encarnação. Vai estar sempre junto. Eu estava lendo no Livro dos Espíritos aqui, eu faço leitura dele também, né? Só que aí eu posto lá no Face que eu tenho, na página. Na questão 202, não, 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Então não poderia ser de outra forma, o espírito responde. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então tem aqueles parentes que nós amamos, gostamos de estar perto. Lembra aquele avô que você chorou pra caramba quando ele desencarnou? Hoje ele pode ser seu neto. Ele tá ali pertinho de você. E você tá chorando pelo teu avô ainda, lá no plano espiritual. Quase que atrapalhando a vinda dele. O planejamento para ele estar de novo com você. Nós nos apegamos muito. Esse apego, seja material, seja por pessoas, seja por um emprego. Gente, eu trabalhei 32 anos numa escola, na área da educação, 23 anos numa única unidade. Eu não me apeguei a nada. Foi tão tranquilo a minha saída, foi tão tranquilo. Eu dei a minha vida, eu fiquei doente, sendo uma boa professora, tentando fazer o melhor pelos meus alunos. Não foi excelente, fui boa. E ainda assim, quando foi para eu aposentar, chegou o dia de aposentar, eu falei, eu vou aposentar. Todo mundo que me conhece falava assim, a Patrícia, quando ela aposentar, ela vai ficar depressiva, ela vai ficar triste, ela não vai aguentar, ela vai querer voltar da aula. A Patrícia não vai ficar parada. E aí, quando chegou o período de aposentar, eu pensei cá com meus botões, eu falei, eu vou pedir aposentadoria, porque demora para essas coisas saírem, né? Eu termino pelo menos o ano com essa minha turma, a minha última turma. E aí eu fiz o pedido. E o que eu não gostei é que eu saí um mês antes de terminar o ano. Mas eu já tinha fechado nota, eu já tinha fechado tudo com as crianças. Quem estava em condições, quem não estava. Já tinha esclarecido as crianças que eu ia sair. Foi feito entre eu e as crianças um último projeto. Nós desenvolvemos, nós fechamos aquele projeto com parceria. E o último projeto chamava Gratidão. E foi muito lindo, gente. Foi muito lindo. Aí algumas pessoas que trabalhavam na escola na época, umas 3, 4 pessoas, uma professora que se tornou uma amiga minha, fora da escola, e mais,
umas 2 ou 3 pessoas que fazia parte do grupo gestor, não era a diretora, mas a coordenadora, a secretária, né? Tinha um tiozinho lá que fazia o ônibus das crianças. Acho que umas 3, 4 pessoas junto com essa professora. Foram na minha sala, levaram um girassol, me deram de presente. Meu último dia na sala de aula foi assim, me deram esse presente e falaram para mim, a sua aposentadoria saiu. A partir de amanhã você não pode vir mais. Falei, eita. Isso para mim ia ser um baque se eu fosse apegada. Tantos anos servindo, aí de repente fala, agora você não volta mais. Porque eles não avisam assim, a partir da semana que vem você não vem mais. Foi desse jeito. Me deram uma planta, um girassol. Parabéns pelo tempo que você trabalhou, nós agradecemos, mas a partir de amanhã você já não vem mais. Saiu lá no Diário Oficial que você aposentou. Se eu fosse apegada por 32 anos trabalhando, amando aquilo que faz, se eu fosse apegada a pessoas, apegada ao prédio da escola, apegada a alunos, tinha sido realmente assim um parto precoce, né, que a gente fala, um parto antecipado, que rompe, né, os vínculos assim tão rápido que você fica meio desnorteado, certo? Errado. Eu não era apegada a ninguém, a prédio, nada. O que eu fiz está feito. Acabou. Eu não preciso nem que alguém agradeça, porque quem tem que agradecer sou eu pelos anos que eu pude servir, que eu pude trabalhar em prol do próximo. Dar aula para mim não era só ensinar, era também aprender. Era fazer o bem, era movimentar coisas boas. E foi isso que eu me dediquei. Então, quando você faz o bem sem querer algo em troca, você se desvincula aquilo. Se você, eu pego meus alunos de vez em quando na rua, ou eles passam aqui na porta de casa, oi professor, eles me abraçam, me beijam, contam como é que tá a vida deles. Alguns vêm me pedir conselho, outros vêm me pedir uma ajuda de alguma coisa. Continua aquele elo, pelo respeito, pelo carinho, talvez pela gratidão também, mas sem vínculo de posse. É minha professora, é meu aluno. Eu sempre falava assim, o meu aluno é meu aluno pro resto da vida. E as pessoas entendiam isso como posse. Ah, o aluno da Patrícia ninguém pode colocar a mão. Eu não deixava ninguém dar bronca em aluno meu. Porque eu falava, aluno meu, é problema meu. O que foi que ele aprontou? Conta pra mim que eu resolvo. Então eu sempre resolvi os pepinos dos meus alunos só quando era caso assim muito extremo, ou porque eu não estava bem para resolver aquilo, aí eu passava para a direção. Mas era muito raro isso acontecer. Então todos os funcionários de direção e outros professores sabiam, qualquer pepino é meu, aluno é meu. E algumas pessoas interpretavam isso como posse. Aluno da professora Patrícia, ninguém pode colocar a mão, porque é dela, né? Não como posse, mas como situação minha. Eu tinha que resolver aquilo. Tá resolvido? Pronto, agora terminou o ano. O aluno vai para outra sala, vai para outra professora? Boa sorte, tó, é seu. Se ele me procurasse de novo, se ele mantivesse vínculo comigo, eu ia falar o que eu sempre falei. Você foi e vai continuar sendo meu aluno. Para o que você precisar. Mas se o aluno vai para outra professora e toma a forma da outra professora, e eu fui apenas algo para ser lembrado, não tem vínculo nenhum, parabéns, a vida segue. Eu não vou ficar aqui sofrendo porque é meu aluno. Já pensou? Quantos alunos passaram por mim em 32 anos? Quando eu comecei, eu tinha 15, 16 salas de aula com 40 alunos. Já pensou se eu fosse pegar tudo para mim? Eu ia ficar doida cada vez que um fosse embora, cada vez que um fosse morar longe, ou que o pai e a mãe se desentendia e tirava a criança da escola. Eu ia ficar louca. Então não é assim. Quando a gente desvincula de algo, a gente tem que ter na consciência que a gente fez o nosso melhor. Aí a gente fica tranquilo. Agora, quando algo se separa da gente e a gente não fez o melhor, a gente podia ter feito mais, aí fica um peso na consciência. Ai, aquela pessoa, eu sinto tanta falta daquela pessoa. Nossa, se eu pudesse falar tal coisa para a pessoa, ó, o peso na consciência. Se eu pudesse abraçar aquela pessoa, talvez você não tenha abraçado o suficiente. É peso na consciência. Pessoas que ficam muito em sofrimento porque alguém desencarnou, falta de entendimento que a vida continua, apego e peso na consciência.
Tem que trabalhar tudo isso daí. E tem que melhorar. Porque senão quem sofre? A pobre pessoa que partiu. E nós não queremos isso, não é? Se a gente ama de verdade, a gente vai querer ver o outro sofrer. Então a mudança está em nós, não está no outro. Ao invés de ficar sofrendo, apegado, eu queria que tivesse aqui e tal. Saudade é normal, gente. Vira e mexe, eu coloco no meu Face, foto do meu marido e falo, como eu queria você aqui, né? Pra poder te dar uns cascudos. Até hoje eu brigo com meu marido. Ele tá lá no plano espiritual e eu tô aqui, eu tô brigando com ele. Vocês não têm ideia. Já namorei depois que eu fiquei viúva, mas a gente tem uma ligação hiper mega forte. E ainda mais que a gente tem o trocinho do nosso filho. Então, pelo nosso filho, a gente acabou criando um elo muito forte. Hoje ele cuida do filho no plano espiritual e eu tento monitorar por aqui. Tentando ajudar na medida que eu posso também. Porque não é uma coisa fácil. Ele é um garoto difícil. Ele não quer ajuda. Ele não quer nem saber da mãe, que dirá de ajuda. Então, assim, nós temos os parentes difíceis, nós temos aqueles que a gente se apega demais e todos eles são justificáveis. Por quê? Porque nós já estivemos juntos em outras vidas. Uns a gente ama demais porque se afinizou demais, outros a gente tem receio porque a gente já teve algumas bicuinhas e outros a gente até odeia. Por isso que Jesus dizia, perdoa o seu inimigo enquanto você está na frente dele. Porque senão ele vai voltar. Ele vai voltar como um filho, ele vai voltar como uma mãe, ele vai voltar como um chefe no teu trabalho, como um empregado, como um presidente. É assim, os nossos inimigos vão voltar. Nós somos inimigos de alguém, nós vamos voltar na vida dessas pessoas. Então nós temos que acordar enquanto é tempo. Né? Nada de apego, nada de fazer o mal, perdoa aqueles que fazem o mal, procura semear a amizade, o amor, o carinho, a compreensão, leve conhecimento. Quem assiste os estudos não fica com esse conhecimento só para vocês. Compartilha o vídeo a título de ajudar alguém. Né? Se esse tema de hoje é um tema que serve para alguém, compartilha para aquela pessoa. Eu não tô aqui para ficar pedindo para compartilhar todos os vídeos. Para com isso. Isso daí não me interessa. O que me interessa é que às vezes eu vejo alguma coisa que tal pessoa poderia ouvir e ajudar, eu mando. Seja uma música. Eu tive um problema recentemente. Teve amigos que mandaram música, teve amigos que mandaram vídeo engraçado, teve amigos que foram engraçados, teve amigos que mandaram vídeo esclarecedor, teve textos para eu ler. Cada amigo colaborou de uma forma diante da situação que eu estava vivendo. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo, você ter todo aquele apoio. Então, um vídeo de estudo, às vezes também vai esclarecer uma outra pessoa, tentar despertar naquela pessoa algo de bom. Se esse vídeo serve para isso, faça isso. Se não serve, vai buscar um que faça. Mas propague o bem, propague a boa palavra, o esclarecimento, para que a gente não tenha que chegar no plano espiritual depois e falar assim, se eu soubesse. Muitos fazem isso. Muitos já estão fazendo isso agora no final de vida. Que nem eu falei, os velhos aí de terceira idade, tá todo mundo naquela, se eu pudesse voltar no tempo. Nós estamos despertando, mas muito lento. E vamos lembrar, né? Nosso planeta já não tá dando muito tempo para nós, não. Ou a gente melhora ou a gente melhora, né?